uma assembleia em para que pudesse trabalhar o problema que tinha surgido, que era muita aceitação e conversão dos gentios, mas que não tinham nenhum dos costumes dos judeus, que era principalmente a circuncisão, e alguns hábitos alimentares, né? Algumas situações que os judeus levavam mais a sério. Então, nesse concílio, foi tratado esse problema e ficou certo que não iria impor mais sobre os filhos, né, esse pesado fardo, né, sobre eles. Então, agora no capítulo 16, ele vai, então, voltar, a proposta de Paulo é voltar às viagens que ele tinha feito, visitando aquelas comunidades por onde ele tinha passado, pregando o evangelho. Lembram que ele passou em várias cidades, foi perseguido, foi preso, foi açoitado, né? Então, agora, põe de novo aí, Cláudio. Só vou dar uma pincelada, só para vocês acompanharem um pouquinho. Ele, então, sai de Antioquia, né? Sai lá de Jerusalém. Lembra que tem o bate-boca lá, né? Dele com Barnabé, a respeito de João Marcos, porque Barnabé queria levar João Marcos na viagem, mas Paulo não quer levar. Deveria estar aparecendo. Porque ele achou-se que o João Marcos tinha desistido, né, no meio da viagem, então não era justo agora, o Paulo acha que não era justo levar ele. Do mapa? Só o mapa. Só o mapa. Só nós estamos vendo, né? Problemas técnicos, só um segundinho. Caiu a ligação da Noemi lá e eu estou vendo o que tem que fazer lá. Só um minutinho. Legal. Desculpa, gente, mas ficou lá muito ruim, né? Saiu um troço preto lá e não estava vendo, simplesmente parou. Então, o mapa, eu não sei se o Klaus vai conseguir colocar de novo, porque ele foi tentar pôr no meu computador e travou o computador. Então, o Paulo ele tenta voltar, então, nessas cidades. Só que, na vez passada, eu já falei, né, que, ao voltar para a Listra, algumas dessas cidades, ele, em Listra, onde ele foi apedrejado e dado como morto, ele encontra um convertido, que era Timóteo, um rapaz novo, muito zeloso, que era um pastor, né? Um pastor daquela comunidade, e era muito benquisto, tanto na comunidade em Listra, como ali em Icônio, que era ali uma cidade próxima. Então, o que acontece? João Marcos, então, vai com Barnabé até a ilha de Chipre, onde Barnabé era, eles já tinham evangelizado lá também,
E agora, então, Paulo e Barnabé vão até Filipos, lá eles então, não têm sinagoga. Na vez passada eu falei que para ter sinagoga era necessário ter no mínimo 10 homens, né, que seguisse a lei judaica. Como não tinha, era mais mulheres, não tinha sinagoga. Eles geralmente, Paulo e Barnabé iam às sinagogas para pregar o evangelho. E eles, então, vão orar à beira do rio, lá encontra Lídia, e, então, pregam a Lídia, e Lídia se converte, toda a sua casa é batizada. E, ao converter, ela, então, também coloca a sua casa à disposição dos apóstolos. Uma das coisas que eu falei na semana passada, que um dos primeiros frutos do Espírito, né, é a hospitalidade. E Jesus já falava lá em Mateus capítulo, acho que 26, né? Falando sobre a questão quando você visita, quando você hospeda, né, alguém, então você faz ao próprio Cristo. E Lídia, então, oferece a sua casa para os apóstolos. Acontece que depois de Filipos, eles partem para outras cidades. E interessante que eu também coloquei na semana passada que 2 vezes o Espírito Santo ele impede que Paulo e Barnabé vão para cidades as quais eles tinham planejado. E ele, então, o Espírito Santo toca neles para que eles possam ir para Troade, né, para a região da Macedônia. E lá eles têm um sonho, Paulo tem um sonho, que diz o seguinte: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim vai acontecendo, né, a palavra de Deus por outros lugares onde Paulo e Barnabé ainda não tinham ido. Então, bom, quando eles conhecem Timóteo, Paulo fica, então, muito feliz. E ele, então, ele faz o seguinte, ele quer fazer algo que ele já tinha ele tinha já o consentimento na Assembleia que não precisava mais da circuncisão aos gentios. Mas com Timóteo, Paulo procede de uma forma diferente. Ele, então, circuncida Timóteo. Por quê? Porque Timóteo era filho de uma mulher judia e filho de pai grego. Então, para que Timóteo posteriormente pudesse ter um livre trânsito e acesso também entre os judeus, porque Paulo era judeu e Paulo era circuncidado, e além de ser judeu, ele também era romano. Lembre bem dessa palavra, porque depois a gente vai perceber por que essa cidadania dele vai ser importante. Então, quando Paulo então estava indo um dia, vários dias eles iam ali em Filipos para aquele local da oração, havia uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, um demônio, né, que dava muito lucro para alguns homens poderosos que utilizavam daquela mulher para poder prever futuro, fazer negócios, né, embora sendo coisas que ela fazia boas, algumas coisas, como ao mesmo tempo ela dizia atrás desses homens que eles eram pessoas, filhas de Deus, e que eles anunciavam a salvação. Era algo correto, certo, mas Paulo ficou irritado de que todos os dias aquela jovem seguia ele e ficava falando aquilo. Então, ele repreendeu aquele demônio. E aquela moça, então, ficou livre, porque ela já era escrava, né, de algumas pessoas que utilizavam aquele demônio que ela tinha, aquele dom que ela tinha de adivinhar. Então, ela se tornava uma escrava na mão daqueles que queriam, através disso, obter lucros. Então, por conta disso, aqueles homens ficam com muita raiva e denunciam Paulo e Silas, dizendo que eles eram judeus e que estavam pregando algo que o povo, como era de cidadania romana, não podia suportar. Essa cidade
que era a cidade de Filipos, era uma cidade muito importante. Era uma cidade que lembra aqueles soldados de guerra, né, romanos, que estavam aposentados, já tinham ido à guerra e tudo mais. Eles se concentravam todos nessa cidade e eles tinham um patriotismo muito exacerbado. Eles assim se gabavam, né, de ser romanos e tinham um orgulho muito grande. Então, quando Paulo e Silas foram denunciados por serem judeus e estar pregando algo que era contra a forma de ver da cultura romana, o que acontece? Eles, então, eles mandam tirar a roupa de Paulo e Silas e açoitaram, né, ele em praça pública. E, além disso, mandaram colocar num cárcere, num dos lugares mais fortes, para que eles pudessem, no outro dia, ver o que eles iam fazer com aqueles homens. E acontece assim, aqueles homens agora, Paulo e Silas, lá para meia-noite, eles estão ali na cadeia, com os pés presos, né, em troncos, e eles, então, começavam a orar e a cantar louvores a Deus. E, à medida que eles cantavam e louvavam a Deus, o que acontece? Houve um grande terremoto. Aquela região era uma região conhecida também por vários terremotos, era uma região que acontecia esses terremotos. Mas tudo isso acontece de uma forma também milagrosa, justamente no momento que eles estão orando, louvando a Deus, né? Acontece esse terremoto. E o terremoto era tão forte que abriu, né, os portões dos presídios, da cadeia, e soltou aqueles homens que estavam presos, né, nos seus pés por correntes, em troncos, soltou os pés deles. E eles ficaram livres. O carcereiro acorda, então, e vai até a prisão e vê que está tudo aberto, que os presos ali possivelmente tinham fugido. O carcereiro, então, pega a sua espada e vai para ferir a ele mesmo, para se matar. E Paulo grita, então, né, que todos eles estavam ali e que ninguém havia fugido. Olha só, eu acho assim, algo assim, tremendo que a gente pode aprender nesse texto. Primeiro, né, a gente percebe que quando a gente mexe no bolso das pessoas, na questão financeira, no interesse do lucro daqueles que ganham, isso até hoje, né? A gente sabe o quanto o nosso país tem a corrupção, ou quando alguém é honesto, justo, quer fazer o certo, às vezes são pessoas que são perseguidas e até mortas por tentar fazer o certo. E a gente percebe aqui que Paulo e Silas, eles sentem alegria mesmo no sofrimento, porque ao cantar e louvar a Deus, eles estão lembrando de que eles estavam todos machucados, mas eles estavam partilhando, né, do mesmo sofrimento de Jesus Cristo. Jesus havia passado pelo sofrimento na cruz, né, de carregar a cruz, ser zombado, chicoteado, né, e humilhado, e eles se encontram numa situação onde eles sentem também o morrer de Cristo, o sofrimento de Cristo no corpo, na pele deles. E agora, então, quando eles têm a oportunidade de fugir, né, que a cadeia está aberta, eles podiam fazer. Gente, imagina se fosse com um de vocês. Pensa bem, se a gente tivesse numa situação que você tivesse preso e, de repente, a cadeia se abrisse de uma forma milagrosa, o que você ia fazer? Você ia falar assim, olha, sinto muito, foi um milagre, né? Deus abriu essa porta dessa cadeia, mandou esse terremoto justamente agora, quando a gente estava orando, cantando, vamos dar o fora, né? Não era isso? Eu ia ser a primeira a correr, não queria nem olhar para trás, né? Mas, olha, veja só, que o Espírito Santo de Deus, ele também, assim como ele impediu Paulo
e Barnabé de ir para determinada cidade, ele também mostrou a eles que não era hora de fugir, né? Ou seja, transforma aquele local do presídio frio, né, escuro, sem luz, num campo missionário, né? Num lugar onde o palco ali está sendo pregado a palavra. E naquela hora, aquela atitude tocou profundamente no coração do carcereiro. O carcereiro, ao ver a atitude daqueles apóstolos, ele disse: o que eu posso, né? O que eu devo fazer para ser salvo? Então, Paulo responde: se você crer no Senhor Jesus, então você será salvo, tu e a tua família. Crer é algo que significa confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Significa aceitar, acreditar em algo verdadeiro. Crer é dom de Deus, é Deus que coloca no nosso coração a fé, né, a confiança, o crer, né? E crer também é uma das consequências do ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos crer se a gente não escuta. Por isso, precisamos pregar a palavra a tempo e fora de tempo, porque a gente nunca sabe qual que vai ser a semente que vai cair na boa terra. Então, Paulo e Silas não disseram apenas essa palavra, eles pregaram a palavra de Deus, eles falaram dos sinais de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição. E ali acontece, naquela cadeia, naquele momento, o anúncio da palavra, o convite à aceitação da palavra de Deus, a exortação, né? Que lembra que eu falei logo no início do livro de Atos, que uma das formas de pregar, da didaquê, eles incluíam o anúncio, o convite e a exortação, né? Então, tudo numa mesmo pacote, na mesma palavra. E logo em seguida, toda a casa do carcereiro também são batizados, né? O batismo segue imediatamente, que a dádiva do batismo, segundo Lucas, quem relata todo esse texto é Lucas, e parece que Lucas, o evangelista, ele está ali junto com Paulo, porque todo o texto do capítulo 16 é narrado de forma no plural, nós, né? Nós estávamos ali. Então, isso, Lucas, então, ele narra de uma forma assim, como que o batismo é para a remissão dos pecados e também para o recebimento do Espírito Santo. Através do batismo, passamos a pertencer à família de Deus e passamos a pertencer à família daqueles que são salvos. E a partir desse ocorrido, da salvação que entra na casa do carcereiro, olha só, outra mudança que acontece. Lembra? Lídia aceita o evangelho e logo oferece a sua casa, né, para hospedar esses apóstolos. O carcereiro, o que o carcereiro faz? O que o carcereiro faz? Oferece a casa dele. Oi? Oferece a casa dele. Exatamente, Paulo. O carcereiro, naquela hora, imagina, aquela noite, eu acho que eles passaram até a madrugada, Paulo pregando para eles. Ele não só leva os apóstolos para a sua casa, ele passa a limpar aquelas feridas que haviam sido feitas pelos açoites, e também ele dá comida. Imagina que esses dois deviam estar com fome. Quem vocês acham que alguém ia levar comida para eles lá? Eram pessoas que estavam sendo odiadas, massacradas, né? Humilhadas. Então, ele também oferece não só o seu lar, mas a comida, né? A comida para aqueles apóstolos. E a partir desse momento, então, a gente percebe que Paulo e Silas, eles nos dão um dos mais belos exemplos de amor, de paixão e de fidelidade pela obra redentora do Evangelho. Veja só, eles têm uma paixão
né? Paixão significa você ser movido por algo que você arrisca a tua vida por aquilo, né? Você arrisca tudo em nome do evangelho. E aí eles sabiam que tinha essa mensagem para poder anunciar. E não sabiam, o que eles sabiam, que mesmo ali na prisão, Deus estava com eles, né? E foi um momento especial também, acontece a salvação que chega na casa do carcereiro, e porque eles têm essa paixão missionária, né? Eles correm riscos, né? São açoitados, são perseguidos, são apedrejados, passam por várias situações, mas não deixa para lá a missão que eles receberam do próprio Jesus, né? E agora eu fico me perguntando, né? Se nós passássemos por uma situação dessa, será que nós passaríamos no teste? Não sei. Não sei se nós passaríamos no teste, como esses dois, né? Acho que na maioria das vezes a gente talvez seria reprovado, né? Hoje, quantos, né? Quando às vezes a gente desafia as pessoas a ter um compromisso maior, né, com Deus, muitos não gostam. Há muitas igrejas, muitos cristãos não gostam de serem exortados, né? Não gostam de ser chamados. Às vezes, você não pode nem falar, tem pessoa que não gosta nem que você fale, estou sentindo sua falta e tal. Ó, o pastor e a pastora está cobrando a minha presença, né? Em tal dia, no culto, ou coisas assim. E, às vezes, são outras e outras situações que, às vezes, a gente também passa, né? Hoje, as pessoas, elas não têm essa fidelidade, são poucos aqueles que mantêm fiéis, né, no compromisso com o evangelho, no compromisso com a sua igreja, com a causa do reino de Deus, né? Nós somos chamados a ter compromisso com Deus, compromisso com a nossa comunidade de fé, né? A gente precisa se comprometer. Eu venho de uma tradição de igreja, né, que eu venho de tradição metodista, e minha mãe, meu pai, nossa, quantas situações difíceis que passaram na igreja, que participavam, mas nunca deixavam de ir num culto, sabe? Podia ficar chateado com o pastor, com qualquer um que fosse, mas eles nunca deixavam de ir. Eles falavam assim que nunca podia deixar de ir na igreja por conta de pastor ou por conta de qualquer outra liderança, porque a igreja é de Deus e nós temos o compromisso, em primeiro lugar, com Deus, né? E aí, se tem dificuldade, precisa ser vencida, mas nós não podemos desistir. E então, hoje, para muitas pessoas, é mais fácil mudar de igreja, né? A gente tem um mercado muito grande hoje de igrejas que oferecem de tudo, né? Soluções fáceis, milagrosas, mas a gente precisa manter a nossa fidelidade, né? A nossa fidelidade é, em primeiro lugar, a Deus. Então, quais são hoje os desafios que nós temos também para anunciar o evangelho? Aí eu acho outra coisa interessante. Uma coisa interessante que Paulo apela, depois, quando as autoridades romanas, eles então mandaram pessoas até o carcereiro e disseram assim: pode libertar aqueles dois, né? Pode pôr eles em liberdade. Aí o carcereiro chegou perto de Paulo e Silas e disse: olha, vocês podem ir embora, vocês estão livres. Mas sabe o que aconteceu? Paulo falou assim: não, sem ter nenhum processo contra nós, eles nos açoitaram, colocaram nós na cadeia, na prisão, agora vão mandar nós embora na surdina? Não, eles que venham aqui nos mandar embora, porque nós somos cidadãos romanos,
É a mesma. E em Roma não se podia prender ninguém sem um processo de julgamento, né? de correr, né? Antes de qualquer coisa. É a mesma coisa. Por exemplo, Paulo era judeu, mas ele tinha o clean card dele, ele tinha a sua cidadania romana. Então, ele apelou para a sua cidadania. E aí o pessoal enfiaram o rabo entre as pernas, como diz o ditado, né? E ficaram amedrontados, sabe por quê? Porque podia dar ruim para eles, eles podiam ser até mortos por agir de forma arbitrária com um cidadão romano. Mas por que você acha que Paulo fez isso? Foi por conta dele? Não. Ele apela para a sua dignidade, mas ele apela muito mais para que os cristãos que viessem depois dele, né, que tinham o seu direito à cidadania romana, pudessem ser respeitados, né? Não fosse da mesma forma como ele e Silas tinham sido jogados num presídio sem nenhum julgamento, sem nenhuma lei, né, que estava ali olhando, né, por eles. Então, gente, veja só, a Cibele, que é advogada, né, ela entende muito mais de direito do que eu, mas assim, eu entendo, né, que ninguém pode chegar e mandar alguém prender sem nenhuma justificativa, né, sem nenhum processo, né, um mandado de prisão, não é, Cibele? Sem um mandado de prisão, né? E aí, então, Paulo exigiu os seus direitos romanos, né, como cidadão, que aceitar, então, um cidadão romano era punível com a própria morte. E hoje, muitas das leis brasileiras, ela se baseia também no Código Romano, não é, Cibele? Pois é. Então, isso, gente, é muito importante. É uma das coisas que eu falo com meus filhos, né? Uma coisa que eu brinco, né? E com qualquer pessoa que vem, às vezes, falar comigo, que achar que ser cristão é você aguentar tudo calado, né? Baixar a cabeça, não responder, não falar nada. E eu sempre contra-argumento com uma palavra de Jesus: ser simples como uma pomba e prudente como a serpente. Acho que nós, como cristãos, precisamos também, às vezes, dessa astúcia, né? A simplicidade, né, de um discípulo, a simplicidade da pomba, né, como a gente, um animal, uma ave, mas a astúcia, né, a prudência da serpente, quer dizer, não deixar ser enrolado e ser enganado de qualquer maneira, né, mas saber também dos seus direitos e exigir a justiça, né? Eu acho que nós precisamos lutar e trabalhar também pela justiça. Bom, o texto, então, ele nos convida a uma vida marcada, né, pela sinceridade e vivermos uma vida de fé que contagie as outras pessoas. E no texto a gente percebe que a palavra de Deus, ela põe fim ao lucro imoral das pessoas inescrupulosas e deixa funcionários da justiça romana em maus lençóis. Mas ela traz alegria à família do carcereiro e cria nessa família uma nova irmandade, cria-se uma igreja, né? E Paulo e Silas são servidores desta palavra. E também nós precisamos e devemos pregar a palavra de Deus de forma simples, clara, né, às outras pessoas. E uma das maneiras de pregarmos o evangelho é através do nosso testemunho, né? Às vezes, uma forma da gente viver a vida e testemunhar, nós já pregamos a palavra de Deus. Às vezes, alguém pode perguntar para nós, né, se você é cristão, né, ou não, através da sua prática, através da sua maneira de ser. E a outra coisa, né, Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente.
E, às vezes, nós que temos um pouco de dificuldade, confiamos, às vezes, mais em nós, nas circunstâncias, do que em Deus. Mas quando a gente deposita a nossa fé em Deus acima de qualquer coisa, nós experimentamos também coisas maravilhosas. Vimos também o mover de Deus através do Espírito Santo e através das pessoas que também nos cercam. E mesmo quando as coisas não acontecem da maneira como nós gostaríamos que acontecesse, mesmo assim, nós precisamos crer em Deus e na sua infinita sabedoria, que faz sempre aquilo que é melhor para nós. Acho que ao longo dos anos, cada um de vocês pode contar também as experiências, né? Que ao longo dos anos da minha vida, da nossa vida em família, a gente sempre experimenta coisas maravilhosas de Deus e coisas que acontecem em nossa vida e que no momento a gente não entende. E às vezes só passa a entender depois de muito tempo, quando as coisas se acalmam, né? Aí a gente consegue entender. Então, nem sempre, às vezes, compreendemos no momento certo quando as coisas acontecem, mas Deus sempre sabe o que é melhor para nós. E o Evangelho, ele precisa modificar vidas, né? E a gente percebe que nos textos que eu não li aqui para vocês, porque eu espero que vocês tenham lido, né, em casa, mas no texto que a gente estudou hoje, né, a gente viu que o Evangelho modificou vidas, modificou a vida de Lídia, modificou a vida do carcereiro, modificou a vida do Timóteo, né? E de tantas e tantas outras pessoas. E é isso que ele precisa fazer na nossa vida diariamente, mudar também a nossa vida, e que assim a gente possa também transmitir adiante aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Mas uma coisa também eu quero deixar bem assim frisado para vocês. Peça sempre sabedoria a Deus, sensibilidade para escutar o Espírito Santo, porque às vezes o Espírito vai falar conosco, nos impedindo de algo, né, para ir para determinado lugar. Em outro momento, às vezes, ele vai falar para você permanecer no lugar que você está, mesmo tendo todas as possibilidades que é para você sair, né? Mas Deus sabe o porquê. Então, é isso que eu gostaria de deixar com vocês nesta noite. Se alguém quiser fazer alguma consideração, alguma colocação, eu abro agora esse momento, né, para vocês também poderem falar, e quem tiver alguma pergunta pode fazer também, tiver algum versículo que te chamou a atenção que eu não coloquei aqui, mas que você tem uma outra percepção, então estamos aqui, abertos. Ficou tudo claro, gente? Muito bem. Então é isso, né? Eu gostaria de agradecer a vocês pela paciência, né? E por esse momento que a gente tem de estudo, né, da palavra de Deus, que ele complemente, né, e complete aquilo que falta em nosso coração, para que a gente entenda e que o Espírito Santo possa continuar nos sensibilizando, né, para ouvirmos a sua voz e darmos ouvido a ela. Cláudio, você ora para nós, terminando? Sim. Nosso querido Deus, nós te agradecemos porque, mais uma vez, o estudo da tua palavra
trouxe orientação para a nossa vida. Como foi bom aprender que o testemunho de Paulo e de Silas, mesmo presos, o testemunho fez com que uma pessoa se convertesse ao ver a situação de Paulo e Silas levando a sério a sua fé em Jesus Cristo, não só do carcereiro, mas de toda a sua família. O mesmo aconteceu também com a família da Lídia, e com certeza essas duas famílias continuaram a testemunhar, falar de tudo aquilo que aprenderam sobre Jesus, e outras famílias foram assim tocadas e convertidas, com suas vidas mudadas. Também te agradecemos que nossa vida, sempre de novo, confrontada com testemunho de pessoas que creem no Filho Jesus Cristo e nos fazem refletir. Também nós, muitas vezes, somos desafiados a ser testemunhas que transformam a vida de outras pessoas. Ajuda-nos, capacita-nos, Senhor, a fazermos o certo, a falarmos aquilo que deve ser falado nessas horas. Agora, Senhor, obrigado por cada pessoa que esteve aqui. Acompanhe essa pessoa e também a sua família durante os que ainda temos pela frente. Abençoe o fim de semana e permita que todas e todos que têm condições de irem para a igreja, assim também possam fazer para ouvir a tua palavra. Dá-nos agora uma noite de descanso e amanhã um novo dia sob os teus cuidados. Amém. Amém. Nós não tiramos a foto, né? Vamos, quem puder sair na janelinha, vamos tirar a foto. Oi, Henriqueta, boa noite. Boa noite. Eu cheguei atrasada. Não, tudo bem. Cláudia, você está tirando aí? Ô, filha, ela vai ser atendida agora. Você está ligando aí? Outra coisa, gente, semana que vem vamos estudar o capítulo 17. Não esqueçam de dar uma lidinha antes, porque hoje, por exemplo, eu nem li, né, com vocês, porque a gente já está trabalhando há 2 semanas nesse texto. Então, espero assim, que cada um já tenha lido. Então, para a próxima semana, leia o capítulo 17 e nos encontramos aqui novamente. Um abraço. Conseguiu, Cláudio, tirar a foto? Então, tá bom. Um abraço para todos e um bom final de semana para todos. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Paleta. Moída. Boa noite.